6h12, Gustavo Solé já está aqui. Gustavo, muito bom dia. O Flamengo ontem se salvou já tinha quase parado o jogo, né? Quase terminado o jogo. Faltou 1 segundo, 10 segundos. Tudo bom, Silvânia? Bom dia para você, para o Pedro, para todo mundo que acompanha o Pulo do Gato. Esse jogo atrasado, né, da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu de virada o time do Goiás por 2-1. Goiás continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. Goiás até saiu na frente com um belo gol do Vinícius Lopes, só que aí o Pedro, né, vive um momento muito iluminado no time do Flamengo, marcou 2 gols. O Flamengo agora chegou a 30 pontos no Campeonato Brasileiro, a mesma pontuação do Atlético Mineiro, só que o Flamengo tem um jogo a mais e uma vitória a menos, então o Galo hoje tem a possibilidade de abrir novamente 3 pontos de vantagem na tabela do Campeonato Nacional. Ontem também tivemos a vitória da seleção brasileira, 4-2 de virada em cima do Peru. O Carrilho abriu o placar para a seleção peruana num belo chute de fora da área. O Neymar empatou de pênalti. Depois o Tapia, contando com um desvio do Rodrigo Caio, fez o segundo gol do Peru. O Richarlison empatou para a seleção brasileira. E aí o Neymar marcou 2 vezes, outro gol de pênalti. E o terceiro gol dele, o quarto da seleção brasileira, ele aproveita, né, uma bola que bate na trave e volta para ele com um gol vazio. Vou até pedir agora pro nosso DM, né, o Daniel Mesquita, que tá no Twitter colocando as imagens aí, já colocar essa montagem, porque o Neymar ultrapassou o próprio Ronaldo na artilharia da seleção brasileira. Na seleção masculina agora o Neymar é o segundo jogador com mais gols na história da seleção brasileira. O Ronaldo tinha 62 gols, agora o Neymar tem 64, está atrás de nada mais nada menos do que o Pelé, o rei do futebol. O próximo jogo da seleção brasileira nas eliminatórias será em novembro contra a Venezuela e depois o Brasil encara a seleção do Uruguai, que empatou ontem, né, a seleção uruguaia com 2 gols do Luis Soares. Os artilheiros das eliminatórias da Copa do Mundo são Carrilho com 3 gols, Neymar com 3 gols e o próprio Luizito Soares da seleção do Uruguai. Hoje na Rádio Bandeirantes, a partir das 6 horas da tarde, a bola rola para Palmeiras e Coritiba na abertura da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ulisses Costa narra esta partida. Depois, logo na sequência, aí sim, pela Copa do Brasil, tem Fortaleza e São Paulo, o reencontro do tricolor com seu ídolo Rogério Ceni, jogo que acontece no Castelão, a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Esta na partida que terá também a transmissão da Rádio Bandeirantes, narração do Ivan Bruno, que foi muito bem nas finais da NBA e agora vai fazer a sua estreia aqui na Rádio Bandeirantes. Eu estarei nos comentários ao lado dele e depois, 9h30 da noite, a primeira pedreira aí pro desespero do Pedro Campos, que ontem cornetou o Wagner Mancini. Hoje tem a estreia dele, 9h30 da noite, contra o Atlético Paranaense fora de casa, partida com transmissão do Rogério Assis. E é claro que o torcedor santista vai acompanhar tudo o que vai acontecer no jogo do Peixe, 8h30 da noite, contra o Atlético Goianiense, durante o plantão informativo com o Guilherme Simati. Falando do Goiás, que ontem perdeu para o Flamengo, ele continua na última colocação, tem só 9 pontos em 13 jogos. E o Flamengo divide agora a liderança com o Atlético Mineiro, com 30 pontos, mais um jogo a mais. Ontem também tivemos um único jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Não, esse daqui, aliás, hoje tem um jogo pela Série B. Ontem o Guarani surpreendeu e venceu o líder Cuiabá. Mas hoje tem CRB e Chapecoense, jogo também aí da 9ª rodada, jogo atrasado, certo? Isso, e hoje pelo Campeonato Brasileiro, até passando aqui a tabela para o ouvinte do Pulo do Gato do Campeonato Brasileiro da Série A, porque 7h15 da noite o Grêmio enfrenta o Botafogo, 9h30 da noite o Sport recebe o Internacional e também 9h30 da noite tem o jogão do líder, o Atlético Mineiro, que enfrenta a equipe do Fluminense. E ontem, né, a gente trouxe a informação de que o Cristiano Ronaldo testou positivo para a Covid-19, ele será desfalque para a partida de hoje da seleção portuguesa contra a Suécia. E como o período de recuperação da Covid-19 é entre 10 e 14 dias, existe a possibilidade do retorno do Cristiano Ronaldo ser num jogo nada mais, nada menos do que contra Lionel Messi. Juventus e Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa no dia 28 de outubro. Então a expectativa é de uma boa recuperação do Cristiano Ronaldo, e se ele voltar depois de 2 semanas, ele vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Lionel Messi, os dois protagonistas aí dos últimos 15 anos do futebol mundial. Tomara, né, que ele se recupere rapidinho. E ontem pela Liga das Nações, que jogão, Alemanha e Suíça, hein? 3-3, jogo disputadíssimo. E a Espanha
perdendo para a Ucrânia. 1-0. A seleção da Espanha que às vezes surpreende de forma negativa, né? Tem um bom time, tem uma boa seleção, às vezes fica invicto por muito tempo, porque, né, às vezes pega grupos fracos nas eliminatórias ou na própria Liga das Nações, só que ontem acabou tomando essa surpresa da seleção ucraniana. A Ucrânia que, num amistoso, chegou a contar com um preparador de goleiro como seu goleiro reserva, porque o titular e o segundo goleiro estavam contaminados com a Covid-19, então a Ucrânia conseguiu recuperar os jogadores da doença, eles foram para o campo e conseguiram essa vitória contra a Espanha. O goleiro trabalhou muito ontem, o goleiro da Ucrânia. E nos 15 minutos finais, mais ou menos, o Sérgio Ramos, da zaga, virou só atacante. Só ficava lá na frente tentando pelo menos empatar, mas não foi possível. Obrigada, Para fechar esse giro do esporte aqui, eu quero mandar um abraço para Aurelino Pedro Filho, ouvinte do Pulo do Gato aqui da Rádio Bandeirantes, o rei das embaixadinhas com frutas e outros objetos aí. Você sabe fazer embaixadinha, ô Soler? Não sei nem com bola, mas o Aurelino é um craque com as frutas também, né? Imagina só, com limão, com, né, laranja. Ele manda bem pra caramba. Então, um abraço pro Aurelino, que tá na nossa escuta aqui, mandando nossa mensagem. Com melancia não dá, né, Ailton Dias? Calma também, né? Tem que ser uma fruta mais leve.